Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente aos dados que deram entrada, portanto, em diversos comandos, o final de semana a Polícia Nacional registrou 64 casos criminais, tendo aumento significativo de 15 casos em comparação com o final de semana transato. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 39 casos criminais, tendo aumento de 14 casos. Destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 14 casos criminais, tendo aumento de 9 casos. Para crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 6 casos criminais, tendo aumento de 2 casos. Crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 11 casos criminais, tendo aumento de 2 casos. Para este final de semana, a Polícia Nacional registrou também 2 casos para crimes de abuso sexual de menor, tendo assim um detido. A Polícia Nacional, fazendo uma comparação para esta tipologia criminal, estamos a referir crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou no Comando Distrital de Água Grande 11 casos criminais, para o Comando Distrital de Mesoche 5 casos criminais, 3 casos criminais no Comando Distrital de Cantagalo, portanto, Lobata 5 casos, Cauê 2 casos, 5 casos para o Comando Distrital de Lembá, 7 casos para o Comando da Região Autónoma de Príncipe, e um caso para a unidade da Polícia Aeroportuária. Relativamente aos crimes contra patrimônio, a Polícia Nacional, ao longo do final de semana, registrou 22 casos criminais, que manteve-se de igual ao final de semana transato. Destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 9 casos criminais, tendo redução de um caso. Portanto, fazendo uma comparação entre vários comandos distritais, a Polícia Nacional registrou no Comando Distrital de Água Grande para crimes contra patrimônio, 8 casos no Comando Distrital de Água Grande, um caso no Comando Distrital de Mesoche, 6 casos no Comando Distrital de Lobata, 2 casos para Cauê, um caso para Lembá, 2 casos para o Comando da Região Autónoma de Príncipe e 2 casos para a unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, a Polícia Nacional, ao longo do final de semana, registrou, portanto, 3 casos criminais, tendo assim aumento de um caso, totalizando todos esses registros que deram entrada, perfazendo 64 casos criminais a nível nacional. Quanto aos detidos, a Polícia Nacional registrou, portanto, 24 casos de detenção, tendo aumento de 15 casos comparativamente com o final de semana transato. Destaque para crimes de violência doméstica, onde foram efetuadas, portanto, 6 detenções, tendo assim aumento de 5 casos. Crimes de furto foram efetuadas, portanto, 7 detenções, aumento de 3 casos, e crimes de ofensas corporais, a Polícia Nacional efetuou 6 detenções, tendo aumento de 6 casos. Portanto, este final de semana fim, a Polícia Nacional também efetuou uma detenção no caso de crimes de abuso sexual de menor. Portanto, a nível de segurança rodoviária, a Polícia Nacional registrou 7 casos de acidente de viação, tendo redução de 3 casos. Portanto, acidente de colisão, foram registrados 6 casos, tendo assim aumento de um caso. Acidente isolado, a Polícia Nacional registrou um caso, tendo redução de um caso. Desses casos de acidente de viação registrado pela Polícia Nacional, como consequência, registrou-se uma vítima mortal, 2 casos de ferimentos graves, 9 casos de ferimentos ligeiros e 13 casos de danos materiais. Portanto, desses casos de acidente, a Polícia Nacional enfatiza 2 casos com maior gravidade. Portanto, um caso de acidente isolado, uma viatura, portanto, isolou, portanto, o acidente isolado de uma viatura na localidade de Dona Augusta, distrito de Cauê, quando eram por volta de 23 horas, portanto, uma carinha que perdeu direção e caiu numa gruta. Desta situação, a viatura com o motorista mais 3 ocupantes, portanto, teve um dos ocupantes
de um jovem de 24 anos de idade, portanto, acabou por falecer no local. As vítimas, as outras vítimas que estavam também na viatura, portanto, tiveram ferimentos ao longo do corpo e foram para cuidados médicos, mas encontra-se estável. A Polícia Nacional também registrou outro caso de acidente de colisão entre duas motorizadas na localidade de Ilhéu, distrito de Lobata, portanto, onde os intervenientes, os dois mototaxistas, portanto, de 18 e 49 anos de idade, mas uma jovem ocupante de uma motorizada, portanto, tiveram graves ferimentos e lesões ao longo do corpo, portanto, foram socorridos após o acidente para o hospital e permaneceram internados. A Polícia Nacional também registrou uma situação, portanto, um jovem de 17 anos de idade, na localidade de Capela Trindade, distrito de Mesoche, foi assim atingido com uma bala perdida na cabeça quando estava a apanhar búzio. Portanto, esta situação, o jovem de 17 anos foi socorrido ao hospital e, portanto, segundo os relatos, já se encontra estável. A Polícia Nacional também registrou um caso, portanto, na localidade de Bobocativo, distrito de Mesoche, portanto, em que um menor de 10 anos de idade estava na via pública a brincar, brincadeiras de criança, portanto, e quando estava a passar uma viatura, uma carrinha, o menor de idade, portanto, tentou subir na carrinha e, portanto, por descuido, o pneu da carrinha subiu na perna do menor, causando assim graves ferimentos e fratura na perna. Portanto, o menor foi socorrido ao hospital e permaneceu internado. A Polícia Nacional também registrou uma situação, um incidente na localidade de Penha, portanto, um senhor de 41 anos de idade estava a subir um poste de eletricidade e, portanto, caiu e teve vários ferimentos e lesões ao longo do corpo. Portanto, o senhor de 41 anos de idade com ferimentos na cabeça foi, portanto, socorrido ao hospital e permaneceu internado, dada a gravidade da lesão. São algumas das informações que a Polícia Nacional registrou durante o final de semana. Também fazemos menção aos jogos que tivemos, portanto, em diversos campos do nosso país, concernente a campeonato nacional. Portanto, o registro é bom, a Polícia Nacional faz, portanto, o balanço positivo na medida em que toda a operação traçada para os campos de futebol foram, assim, efetuadas com sucesso. Não registramos qualquer incidente. A Polícia Nacional congratula com o comportamento ordeiro que os amantes do desporto demonstraram, portanto, em diversos recintos desportivos. A Polícia Nacional continua a agradecer e apelar à colaboração e o espírito do desporto, uma vez que nós sabemos, mais uma vez, o desporto é a vida, é festa, portanto, vamos em diversos campos de futebol fazer com que o nosso desporto cresça e possamos divertir. Portanto, são algumas das informações que a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores. Obrigado pela preferência. Voltamos na próxima edição.